A figura lendária que a história registra como Ernest Shackleton veio ao mundo em 15 de fevereiro de 1874, no pequeno vilarejo de Kilkea, no condado de Kildare, a poucos quilômetros de Dublin, na Irlanda. Seu pai, Henry Shackleton, dedicava-se à agricultura, embora suas raízes não estivessem fincadas na terra irlandesa, mas sim na Inglaterra. Um ancestral distante, Abraham Shackleton, havia deixado para trás o condado de Yorkshire, no norte da Inglaterra, ainda no início do século XVIII, buscando refúgio na Irlanda. Como quaquer, Abraham possivelmente escolheu aquele país por sua maior tolerância religiosa na época, um detalhe intrigante, já que a colônia da Pensilvânia, na América do Norte, havia sido fundada décadas antes justamente como um santuário para os membros dessa mesma fé. Sua mãe, Henrietta Letícia Sophia, era irlandesa nata, originária de Vallaston, no condado de Cork, ao sul da ilha. Ernest foi o segundo dos 10 filhos que ela traria ao mundo. No entanto, a vida da família na Irlanda não duraria muito. Nos últimos anos da década de 1870, quando Ernest ainda era uma criança, uma nova onda de praga da batata, o mesmo flagelo que décadas antes havia ceifado milhões de vidas na Grande Fome e devastou as colheitas. Sem condições de sustentar a família como agricultor, Henry Shackleton recorreu aos poucos recursos que lhe restavam para abandonar o campo e ingressar na Faculdade de Medicina do Trinity College, em Dublin. 4 anos depois, já formado, ele percebeu que as oportunidades na Inglaterra eram bem mais promissoras do que na Irlanda daquela época. Assim, em 1884, a família inteira, incluindo o jovem Ernest, então com 10 anos, cruzou o mar da Irlanda e se estabeleceu em Sydenham, nos arredores de Londres, próximo ao imponente Crystal Palace. Apesar da mudança, Ernest jamais esqueceria suas origens. Embora suas convicções políticas o alinhassem à causa britânica e o fizessem opor-se ao movimento independentista irlandês, ele sempre se declarava irlandês quando questionado sobre sua nacionalidade. Aos 13 anos, em 1887, foi enviado para estudar no Dulwich College, onde se destacou, ficando em segundo lugar nas disciplinas de literatura inglesa e história em seu último ano. No entanto, a vida acadêmica não o atraía. Sabendo que seu caminho estava em outro lugar, aos 16 anos, em 1890, abandonou os estudos e embarcou numa carreira no comércio marítimo. Esse foi o pontapé inicial de uma trajetória extraordinária como navegador e explorador. Ao longo da década de 1890, Shackleton serviu em diversas companhias de navegação, incluindo linhas de passageiros e cargueiros como a Shire Line e a White Star Line, esta última, que anos mais tarde ganharia notoriedade trágica com os naufragios do Titanic e do Britannic, em 1912 e 1916, respectivamente. Essas primeiras viagens o levaram ao Atlântico Sul e ao Pacífico, onde conheceu portos como Valparaíso, no Chile, e contornou o temido Cabo Horn, na extremidade meridional da América do Sul, uma região que mais tarde se tornaria parte fundamental de sua vida. Em agosto de 1894, obteve a certificação como segundo oficial e pouco depois, transferiu-se para o vapor Mamacha. Nos 5 anos seguintes, sulcou os mares da África, do Extremo Oriente e das Américas. Aos 24 anos, em 1898, já havia conquistado o título de mestre navegador. Em seguida, passou a trabalhar na Union Castle Line, em um navio de carga. Quando eclodiu a Segunda Guerra dos Boeres, em 1899, teve uma breve passagem transportando tropas britânicas para a África do Sul. Mas o marco mais significativo desse período foi sua filiação à Real Sociedade Geográfica de Londres. O início de uma relação duradoura e de uma vida dedicada à exploração, especialmente a Antártica. Shackleton ingressou na vida marítima justamente quando se iniciava a chamada Era Heroica da Exploração Antártica. Até então, os grandes territórios inexplorados do planeta já haviam sido, em sua maioria, mapeados. No século XVIII, navegadores como James Cook haviam desbravado o Pacífico, registrando desde a Austrália e a Nova Zelândia até ilhas remotas como Tahiti. No século XIX, as ferrovias expandiram a presença europeia no oeste da América do Norte e no extremo leste da Rússia, enquanto o interior africano era revelado por exploradores como Henry Morton Stanley. Avanços em equipamentos, medicina e tecnologia tornavam cada vez mais viável a conquista de terras inóspitas. No entanto, 2 lugares resistiam a qualquer domínio, o Ártico e a Antártica. Dentre eles, o continente Antártico, uma massa de gelo hostil, bem diferente do Ártico, composto majoritariamente por ilhas e uma camada congelada, representava o maior desafio.
Foi para lá que, a partir da década de 1890, os exploradores voltaram seus olhos, ávidos por deixar sua marca na história. A Antártica começou a ser desvendada em 1820, quando uma expedição russa liderada por Fabian Gottlieb von Bellingshausen e Mikhail Lazarev, enquanto explorava o Pacífico Sul, avistou o continente pela primeira vez. Nas décadas seguintes, as tentativas de adentrar aquele território foram tímidas, dificultadas por um ambiente implacável, invernos brutais entre abril e agosto, verões pouco mais amenos e mares que oscilavam entre agitados e simplesmente aterrorizantes. Enquanto isso, as águas antárticas atraíram caçadores de baleia, que estabeleceram estações em lugares como a Ilha Geórgia do Sul, descoberta e batizada por Cook em 1775 em homenagem ao rei Jorge III. Localizada a cerca de 800 quilômetros da costa antártica, a ilha tornou-se uma base estratégica para as expedições que se seguiram. O impulso definitivo para a exploração do continente veio em 1893, quando John Murray, em uma palestra na Real Sociedade Geográfica, instigou o interesse britânico pela região. Embora os primeiros planos tenham surgido logo após, foi uma iniciativa belga, em 1897, que marcou o início da Era Heroica. Comandada por Adrien de Gerlache, a expedição a bordo do Bélgica ficou presada no gelo do mar de Bellingshausen, tornando-se a primeira a passar o inverno além do Círculo Polar Antártico. No ano seguinte, a expedição Southern Cross, liderada por britânicos, foi a primeira a invernar no continente antártico, mapeando grande parte do Mar de Ross, na face mais próxima da Nova Zelândia, Tasmânia e Austrália. Mas os objetivos da exploração antártica estavam apenas começando a se delinear, e Shackleton estaria no centro desse capítulo da história. Aventureiro-se por aquelas terras, porém, era uma empreitada arriscadíssima. Os navios da época, movidos a carvão e equipados com máquinas a vapor, partiam rumo ao desconhecido com recursos limitados e uma margem de erro quase nula. Os desafios, no entanto, iam muito além da simples escassez de recursos. Cada quilômetro de espaço nos porões dos navios era disputado com a precisão de um estrategista em batalha. O carvão, essencial para alimentar as caldeiras que impulsionavam as embarcações através dos mares gelados, ocupava volume precioso, limitando drasticamente a capacidade de armazenar mantimentos. E mesmo com os avanços da conservação de alimentos no início do século XIX, que permitiam levar tonéis de biscoitos de navio, barris de pemmican, uma mistura compacta de carne seca, gordura e frutas silvestres, e até quilos de chocolate doados pela Cadbury, as provisões ainda eram um luxo calculado. Não havia margem para desperdício, nem espaço para erros de cálculo. Um único inverno prolongado ou uma tempestade inesperada poderia significar a diferença entre a sobrevivência e o desastre. Mas o verdadeiro teste começava quando os exploradores pisavam no gelo antártico. Lá, não havia tratores de neve, motos de neve, ou qualquer forma de transporte motorizado capaz de desafiar as planícies congeladas. Cada metro conquistado dependia da força bruta dos homens, ou, quando a sorte sorria, de trenós puxados por cães de carga, animais tão resistentes quanto frágeis diante das temperaturas que chegavam a menos 60 graus Celsius. Vestidos com roupas pesadas de lã e pele, que mais pareciam armaduras contra o frio do que trajes funcionais, os exploradores arrastavam seu próprio peso, além de equipamentos e suprimentos, em jornadas que podiam durar semanas. E se hoje um pesquisador em apuros pode acionar um rádio ou um satélite para pedir socorro na era de Shackleton, desaparecer no branco infinito da Antártida era como ser engolido pelo nada. Uma vez que a expedição zarpasse, seu destino estava selado. Ou voltavam por conta própria, ou o gelo os reclamaria para sempre. Foi nesse cenário de risco calculado e glória incerta que Shackleton encontrou seu chamado. Não por uma paixão inata pelas regiões polares, como observaria mais tarde Hugh Robert Mill, geógrafo e biógrafo que o conheceu de perto, mas por uma ambição voraz, a necessidade de provar seu valor, de se destacar onde outros recuavam. Quando soube que Llewellyn W. Longstaff, um abastado financista, bancava uma nova expedição britânica à Antártida em 1901, Shackleton não hesitou. Valendo-se de uma conexão estratégica, o filho de Longstaff, Cedric, um tenente do exército que conhecera durante o transporte de tropas para a Segunda Guerra dos Boeres, ele conseguiu uma recomendação que lhe abriu as portas da British National Antarctic Expedition, mais conhecida como Expedição Discovery, em homenagem ao navio que a levaria ao desconhecido. Ao lado do comandante Robert Falcon Scott,
um oficial da Marinha Real com reputação de rigoroso, Shackleton embarcou em 1º de julho de 1901 como subtenente, integrando uma tripulação de 48 homens, marinheiros endurecidos pelas tempestades e cientistas ávidos por desvendar os segredos do continente gelado. Sua função oficial era a de marinheiro, mas suas responsabilidades se estendiam além. Cabia a ele analisar a densidade e a salinidade das águas antárticas, colhidas em frascos durante a viagem, e gerenciar os estoques de provisões, uma tarefa crítica, dado que cada grama de comida ou equipamento poderia ser decisivo. Entre os mantimentos destacavam-se os blocos de chocolate Cadbury, os biscoitos de navio, duros o suficiente para quebrar dentes, mas imunes ao apodrecimento, e o pemmican, uma bomba calórica que mantinha os homens em movimento. Mas era na Antártida que a dieta se tornava primitiva, selos caçados a custas de horas de espreita e peixes arrancados das águas geladas passavam a ser o sustento básico. Após meses de navegação, a Discovery ancorou na Nova Zelândia em 29 de novembro de 1901, partindo em direção ao sul no final de dezembro. Em 8 de janeiro de 1902, avistaram a ilha de Ross e o estreiro de McMurdo, um labirinto de gelo e vento que seria seu lar pelos meses seguintes. Shackleton não demorou a provar seu valor. Sua resistência e inteligência prática chamaram a atenção de Scott, que o escolheu, ao lado do médico Edward Wilson, para uma missão ousada: avançar mais ao sul do que qualquer humano havia chegado, deslizando sobre o que então se chamava Grande Barreira de Gelo, hoje Plataforma de Gelo Ross. Em novembro de 1902, o trio partiu. Por semanas arrastaram-se sobre o gelo, enfrentando ventos cortantes e temperaturas que congelavam até o suor. Em 30 de dezembro, atingiram a latitude de 82 graus 17 S a apenas 800 quilômetros do Polo Sul, um recorde que os colocaria nos livros de história. Mas a vitória teve um preço. O escorbuto, inimigo silencioso das expedições polares, já corrói seus corpos. Shackleton, em particular, cuspia sangue, sinal de que seus pulmões estavam sendo consumidos pelo esforço extremo. Quando retornaram ao acampamento base em fevereiro de 1903, os médicos foram taxativos. Sua saúde, já frágil por um possível defeito cardíaco que o acompanharia pela vida, não suportaria outro inverno antártico. Scott, apesar de relutar, ordenou seu retorno, não por falha de caráter, como futuras rivalidades fariam crer, mas por pura necessidade médica. Em suas próprias palavras, registradas nos relatórios da expedição, este cavalheiro cumpriu suas funções de maneira altamente satisfatória, e é com grande pesar que determino seu regresso. De volta à civilização, Shackleton foi primeiro enviado à Nova Zelândia para se recuperar, seguindo depois para a Inglaterra via São Francisco e Nova York. Quando desembarcou, descobriu-se uma figura inesperada, um herói. As notícias do recorde de latitude sul, alcançado por ele, Scott e Wilson, haviam cruzado oceanos, e seu retorno antecipado só aumentou o mistério em torno de suas aventuras. Jornais o procuravam para entrevistas, sociedades geográficas o convidavam para palestrar, e o governo britânico o consultava sobre os rumos da Discovery, que, ironicamente, ficara presa no gelo após sua partida. Enquanto Scott e sua equipe lutavam para libertar o navio, o que só conseguiriam em fevereiro de 1904, Shackleton aproveitava a fama para consolidar seu legado. Publicou um relato vibrante em Pearson's Magazine, elogioso a Scott e Wilson, e assumiu o cargo de secretário da Royal Society Geographical Society, posicionando-se como uma voz autorizada nos círculos exploratórios. Mas a Antártida não o soltaria tão facilmente. Em abril de 1904, enquanto aguardava o retorno de Scott, casou-se com Emily Mary Dorman, uma jovem de família abastada de Sussex, amiga de uma de suas irmãs. O casamento, celebrado em 9 de abril, selaria uma parceria que duraria uma vida, e 3 filhos, Raymond, Cecily e Edward. Emily, longe de ser uma mera espectadora, tornaria-se sua maior apoiadora, um porto seguro entre uma expedição e outra. Quando Scott e a Discovery finalmente regressaram a Londres em setembro de 1904, Shackleton estava lá para recebê-los, entre medalhas polares distribuídas e o reconhecimento público. Mas em seu íntimo, uma certeza ardia: seu nome ainda seria escrito em letras maiores na história da Antártida. E ele já sabia como fazer isso. Enquanto Shackleton percorria o mundo em busca de glória polar, Emily sustentava a família com a herança de seus pais, um sacrifício silencioso que poucas crônicas mencionam. Porque apesar das medalhas e dos discursos inflamados, a verdade era cruel.
as expedições de Ernest sempre operavam no fio da navalha financeira. Ele viveu a vida adulta afogado em dívidas, um paradoxo para um homem cujo nome ecoaria nos salões da realeza e nas páginas dos jornais. Mas Emily não se limitava a pagar contas. Com a astúcia de quem conhecia os códigos da alta sociedade, ela mobilizou conexões familiares para angariar fundos, transformando jantares em Londres em oportunidades para convencer patronos a apostar no sonho antártico do marido. O homem que ela desposara era uma contradição ambulante, um líder nato que, no entanto, se recolhia em si mesmo como um eremita. Quando desembarcou pela primeira vez no Union Castle Line, nos anos 1890, não carregava um casaco de inverno, mas um embrulho de livros, e logo estava a recitar Keats e Browning para marinheiros boquiabertos. Era como se vários homens tivessem sido costurados em um só, lembraria um colega da época. E, no entanto, não havia afetação em sua erudição. O mesmo homem que discutia poesia com igual paixão ria alto em mesas de taverna, brincava com a tripulação e não dispensava um bom uísque, um hábito, aliás, bem visto entre os lobos do mar daquela era. Os primeiros anos de casamento foram um interlúdio forçado de quietude. Shackleton tentou a sorte em negócios, incluindo um esquema para repatriar soldados russos da desastrosa Guerra Russo-Japonesa, 1904-2005, mas o lucro escapava-lhe como areia entre os dedos. Até se lançou à política, candidatando-se em 1906 pelo Partido Liberal em Dundee, onde a massa de imigrantes irlandeses enterrou suas ambições sob votos ao candidato da Home Rule. Derrotas? Talvez. Mas seu coração já batia em outro ritmo, o chamado gelado da Antártida, que sussurrava promessas de redenção. Em fevereiro de 1907, perante a Royal Geographical Society, ele desdobrou seus planos com a eloquência de um general traçando a batalha final. Não seria uma mera repetição da Discovery. Desta vez, a ciência viria atrelada a um objetivo épico, chegar ao Polo Sul, ultrapassando os 82 graus 17 de latitude que ele e Scott haviam alcançado em 1902, rumo ao paralelo 90, o ponto mais austral do planeta. O dinheiro, porém, não fluía como em 1901. A imprensa, antes ávida por heróis polares, agora dividia sua atenção com os preparativos de Scott para uma segunda expedição. A competição por patrocínios era feroz, e os cofres se fechavam mais rápido do que Shackleton conseguia abri-los. Ainda assim, com teimosia irlandesa, ele arrancou os fundos necessários, ou quase. Quando adquiriu o Nimrod, um navio que mais parecia um esqueleto boiando, o choque foi duplo. O preço havia sido um roubo, e o estado da embarcação, um desastre. Mas queixar-se não era seu estilo. Com as mãos cravadas de farpas e a determinação intacta, supervisionou pessoalmente os reparos, enquanto reunia uma tripulação de 15 homens dispostos a pisar no gelo eterno. Foi então que a primeira sombra se estendeu sobre a expedição. Scott, em uma carta gelada, reclamou direito sobre a baía de McMurdo, o mesmo refúgio que abrigara a Discovery anos antes. Tenho certos direitos sobre aquela região, escreveu, como se a Antártida pudesse ser dividida em quintais privados. Shackleton, em um gesto de cavalheirismo que lhe custaria caro, inicialmente concordou em evitar o local, mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Com o Nimrod finalmente pronto, ou tão pronto quanto poderia estar, a expedição britânica à Antártida zarpou em agosto de 1907, rumo à Nova Zelândia. Para economizar, o navio foi rebocado até os limites do gelo, onde a tripulação embarcou com a ajuda do vapor Coânia. Os primeiros meses foram uma dança com a decepção. Tentaram estabelecer acampamentos na Grande Barreira de Gelo e na terra do rei Eduardo VII, mas o gelo, traiçoeiro, ameaçava engolir tudo. Shackleton, após noites de insônia, tomou a decisão que selaria sua rivalidade com Scott, quebraria sua palavra. McMurdo seria sua base. O que se seguiu foram meses de descobertas que reescreveriam os mapas. Escalaram o Monte Erebus, o segundo vulcão mais alto do continente e a sexta montanha mais imponente do planeta. Localizaram, com margem de erro mínima, o Polo Sul magnético, um feito científico de peso, embora ofuscado pelo que viria a seguir, a Grande Jornada ao Sul. Em 29 de outubro de 1908, Shackleton, Frank Wilde, Eric Marshall e Jameson Adams partiram rumo ao desconhecido. Não alcançariam o polo, mas fariam história. Em 9 de janeiro de 1909, após marcharem até os 88 graus 23 sul, a apenas 180 quilômetros do objetivo, o vento uivante e as rações podres os forçaram a recuar. A volta foi um pesadelo. Os depósitos de comida, calculados com precisão cirúrgica, esvaíam-se mais rápido do que o previsto.
Chegou o dia em que cada homem recebia 2 biscoitos por dia, um pela manhã, outro à noite. Quando Wilde, seu braço direito, começou a fraquejar, Shackleton lhe deu sua própria ração matinal. Nunca esquecerei, anotaria Wilde no diário, que quando a fome nos devorava, ele me deu seu último pedaço de pão. Nos derradeiros quilômetros, Shackleton e Wilde arrastaram-se sozinhos até McMurdo, enquanto Marshall, prostrado a 60 quilômetros da base, e Adams aguardavam resgate. Quando finalmente avistaram o Nimrod já em chamas, a tripulação ateara fogo a um barracão para sinalizar sua presença, o alívio foi tão intenso quanto a exaustão. Em 23 de março de 1909, a expedição atracou na Nova Zelândia, heróis esfarrapados, mas vivos. Shackleton retornará sem o polo, mas com algo mais valioso, a prova de que o homem podia desafiar os limites da Terra. E mais importante, com a certeza de que, na próxima vez, não haveria volta sem a conquista final. Mas enquanto Londres celebrava seus heróis e Shackleton desfrutava de um breve respiro sob os holofotes da fama, o gelo da Antártida já murmurava seu próximo desafio. A conquista do Polo Sul por Amundsen e Scott, uma vitória manchada pelo sacrifício trágico deste último, parecia ter fechado um capítulo épico. O que resta a ser descoberto? Perguntavam os céticos. Shackleton, porém, ouvia além das vozes conformistas. Para ele, a verdadeira glória não estava em plantar uma bandeira em um ponto geográfico, mas em dominar o continente inteiro, cruzá-lo de ponta a ponta, uma odisseia que nem mesmo os mais audazes haviam ousado completar. A ideia não era nova. O alemão Wilhelm Fürchner tentará em 1911 e 2012, partindo da Geórgia do Sul rumo ao Mar de Weddell, mas o gelo implacável esmagara seus sonhos antes que pudesse sequer pisar em terra firme. Shackleton estudou cada falha daquele plano, e viu nelas não um aviso, mas um mapa. O continente ainda guarda seu último segredo, declarava, enquanto traçava rotas em papéis amarelados pelo tempo. Com pouco mais que sua reputação de explorador indomável e uma teimosia que beirava a obsessão, ele se lançou em 1913 à tarefa impossível, arrancar de um mundo já cansado de heróis o financiamento para mais uma loucura polar. O governo britânico, relutante, contribuiu com 10.000 libras esterlinas, migalhas para uma empreitada daqueles proporções. Mas Shackleton tinha um dom, transformar ceticismo em cheques. Convenceu o dramaturgo J.M. Barrie, o mesmo criador de Peter Pan, a abrir sua bolsa. Persuadiu industriais, aristocratas e até um punhado de anônimos que viam nele o último suspiro da era heroica. Com o dinheiro em mãos, adquiriu 2 navios, a Aurora, destinada a apoiar a travessia pelo Mar de Ross, e a Polaris, rebatizada com um nome que soava como um juramento, Endurance. Enquanto os estaleiros preparavam a embarcação para enfrentar o Inferno Branco, Shackleton fez o que melhor sabia, escolher homens que não desistiriam nem mesmo quando o desespero fosse a única companhia. A lenda do anúncio no jornal, homens procurados para a jornada perigosa. Salário baixo, frio intenso, longas horas de escuridão. Retorno seguro duvidoso. Honra e reconhecimento em caso de sucesso pode ser apócrifa, mas captura a essência brutal de sua seleção. Ele não queria marinheiros, queria sobreviventes. Quando entrevistou o físico Reginald James, sua primeira pergunta não foi sobre equações ou instrumentos, mas, você sabe cantar? Shackleton sabia que no meio do gelo eterno, um coro desafinado poderia ser a diferença entre a sanidade e a loucura. Até o verão de 1914, 27 almas estavam prontas para seguir seu líder ao fim do mundo. Entre elas, nomes que já eram lendas. Frank Wilde, seu braço direito desde a Discovery e a Nimrod, um homem cuja lealdade era tão sólida quanto o gelo antártico. Frank Worsley, o capitão da Endurance, um navegador capaz de encontrar um caminho mesmo quando o horizonte se reduzisse a um muro branco. Tom Crean, o irlandês que, na expedição de Scott, havia caminhado 56 quilômetros em 18 horas, sem comida, sem abrigo, apenas para salvar seus companheiros. Seu corpo desabara ao chegar à base, mas sua vontade jamais. E então havia os outros, cientistas, médicos, cozinheiros, um fotógrafo, Frank Harley, cujo olho atrás da lente captaria não apenas a beleza cruel da Antártida, mas a alma de uma expedição que se tornaria o maior teste de resistência humana já registrado. Enquanto a Europa se preparava para mergulhar na carnificina da Primeira Guerra, Shackleton e seus homens zarpavam em direção ao oposto do caos, um silencioso campo de batalha onde o inimigo não atirava balas, mas congelava os sonhos. Em agosto de 1914, a Endurance deixou a Inglaterra rumo à Geórgia do Sul, o último posto antes do desconhecido. Ninguém sabia ainda que dali a poucos meses,
O navio que levava seu nome seria esmagado como um brinquedo de madeira? Ou que a verdadeira prova não seria cruzar a Antártida, mas sobreviver a ela? E enquanto o mundo ardia em trincheiras, aqueles 27 homens navegavam para um gelo que não perdoava, guiados por um líder que já havia provado uma coisa. Quando todos dizem impossível, Shackleton houve desafio. Entre os homens que embarcaram no Endurance, poucos tinham o currículo que o gelo exigiria. James Harley, o fotógrafo, ao menos trazia a marca de uma expedição antártica anterior, mas muitos dos cientistas a bordo nunca haviam pisado em terras polares. Leonard Hussey, o meteorologista, era um deles. Shackleton mais tarde confessaria a ele que o contratara quase como uma piada. Em seu formulário de candidatura, Hussey listava como única experiência expedicionária uma viagem pelo deserto do Saara. Achei engraçado, admitiu Shackleton, e depois da entrevista contratei porque ele tinha uma cara divertida. Assim era a tripulação que zarpou de Londres em 1º de agosto de 1914, rumo ao desconhecido, uma mistura de audácia, improviso e uma fé cega no homem que os liderava. 4 dias depois, enquanto a Europa mergulhava na guerra, o Endurance ancorou em Plymouth. A Grã-Bretanha havia declarado guerra à Alemanha em 4 de agosto, e o mundo que deixavam para trás já não seria o mesmo. Shackleton, sempre pragmático, enviou um telegrama a Londres. O Endurance é necessário para a guerra? A resposta foi seca, quase profética. Prossiga. Em 8 de agosto, o navio partiu, cortando as águas rumo a Buenos Aires, onde embarcaram os últimos membros da tripulação, e um clandestino. Percy Blackborough, rejeitado semanas antes, emergiu de seu esconderijo 3 dias após deixarem a Argentina. Shackleton, inicialmente furioso, acabou cedendo. O jovem seria contratado como comissário, com uma condição sinistra e irônica. Se chegarmos ao ponto de recorrer ao canibalismo, advertiu, você será o primeiro a ser servido. O acordo selado, seguiram viagem. Em 5 de novembro chegaram à ilha Geórgia do Sul, onde os noruegueses da estação baleeira de Grytviken os aconselharam a esperar pelo verão austral. Mas a paciência não era a virtude de Shackleton. Em 5 de dezembro, o Endurance finalmente partiu para a Antártida, o último contato com a civilização pelos próximos 531 dias. 2 dias depois, avistaram os primeiros blocos de gelo do Mar de Weddell. O que se seguiu não foi uma navegação, mas uma batalha. Harley anotou em seu diário, em meados de dezembro, passamos o dia usando o navio como um ariete contra o gelo. Enquanto o mundo celebrava o Réveillon de 1914, eles cruzavam o Círculo Polar Antártico. Em 10 de janeiro, já a 72 graus sul, testemunharam algo perturbador, milhares de focas em pânico, fugindo em massa para o norte. Não sabiam ainda, mas o gelo estava fechando o cerco. O aviso veio em 14 de janeiro, quando uma brisa se transformou em vendaval. Por 8 dias, o vento uivou sem trégua. Então, em 18 de janeiro, o Endurance ficou preso, não ancorado, mas esmagado pelo gelo, a apenas 80 milhas de seu destino, a Baía de Vassell. Tentaram libertá-lo por semanas, até que Shackleton aceitou o inevitável. O navio se tornaria seu acampamento de inverno. Harley registrou a ironia amarga. Passar o inverno em um navio preso no gelo é extremamente desagradável. Mesmo assim, transformaram os porões em cabines apertadas, batizando o espaço de Uhritz. Os ânimos, surpreendentemente, se mantinham altos. Até que, em 1º de maio, o sol se pôs pela última vez. 4 meses de escuridão absoluta os aguardavam, com temperaturas médias de menos 10 graus Celsius, que podiam despencar a menos 17 graus Celsius quando o vento cortava como lâmina. O gelo não era seu único inimigo. Em abril, metade dos 50 cães da expedição fugiu. 3 meses depois, em agosto, voltaram magros, quase espectrais. Os homens, enquanto isso, mantinham a sanidade com canções e tarefas intermináveis. As perguntas excêntricas de Shackleton nas entrevistas começaram a fazer sentido. O verão antártico chegou em julho, mas não trouxe alívio. O gelo, ao derreter, se transformava em armadilha, ou libertaria o Endurance, ou o destruiria. Em setembro, as primeiras rachaduras no casco confirmaram o pior. Em 27 de outubro, o gelo girou literalmente. As placas de gelo torceram o navio como um pano, rasgando seu flanco. A popa e o leme foram arrancados. A água invadiu os conveses, apagando as fornalhas e afogando as bombas. Shackleton já havia ordenado o abandono do navio dias antes. Quando tentaram marchar até a ilha Paulet, o vento os engoliu. 2 dias de luta para avançar 2 milhas. Exaustos, montaram acampamento no gelo, o Ocean Camp, e esperaram. Por semanas observaram o Endurance apodrecer à distância, um fantasma de madeira sendo devorado pelo gelo.
Até que em 21 de novembro, o grito de Shackleton ecoou. Ela está afundando. Em minutos, o navio que os levará até ali desapareceu nas profundezas do mar de Weddell, mas o gelo que o engolira ainda o sustentava. Permaneceram no Ocean Camp por mais um mês até que em 23 de dezembro, após um Natal antecipado com os últimos luxos do porão, partiram novamente. 6 dias depois, o gelo os traiu. Uma fratura imensa bloqueou o caminho. Não havia escolha. Ergueram o Patience Camp e aguardaram, enquanto as rações minguavam e os homens se tornavam sombras de si mesmos. Até que em 9 de abril de 1916, 124 dias depois, o gelo finalmente cedeu. As 3 baleeiras do Endurance foram lançadas ao mar. Seu destino agora não era a Antártida, mas a sobrevivência. E o único caminho possível era norte. O destino agora era claro, as Ilhas Shetland do Sul. Mas o mar não perdoa. Shackleton, com a frieza de um estrategista que já desafiara a morte mais vezes do que qualquer homem deveria, dividiu seus homens entre as 3 baleeiras. A James Caird, a maior delas, levaria ele próprio e mais 10 almas, entre eles, Frank Worsley, o capitão do Endurance, cujo faro para navegação era lendário. A Dudley Docker, sob comando de Hubert Woodson, abrigaria 8 homens. A Stanconville, a menor, ficaria com Timothy McCarthy à frente de 6 tripulantes. 6 dias de tormento depois, em 15 de abril de 1916, avistaram terra, a Ilha Elefante, um pedaço de rocha e gelo na extremidade noroeste do mar de Weddell. Era a primeira vez em 497 dias que aqueles 28 homens pisavam em solo firme. Não em gelo flutuante, não em placas instáveis terra. Mas a vitória era amarga. O acampamento improvisado na praia revelou uma verdade cruel. Vários estavam à beira do colapso, tanto no corpo quanto na mente. Shackleton, ao reunir os 3 grupos, viu nos olhos de seus homens o brilho apagado da exaustão extrema. Não havia tempo para alívio. A sobrevivência ainda exigia um milagre. E foi então que nasceu o plano mais audacioso de todos. Após uma semana em Elefante, Shackleton anunciou o impossível. Ele e 5 homens, Worsley, Crean, McNish, McCarthy e Vincent, cruzariam 750 quilômetros de mar aberto até a ilha Geórgia do Sul, onde as estações baleeiras poderiam ser seu salvador. A James Caird, uma baleeira de apenas 6,7 metros, seria sua arca. Em 24 de abril, partiram. O que se seguiu não foi uma viagem, foi uma batalha épica contra o próprio inferno. Por 17 dias, aqueles 6 homens lutaram contra ondas monstro, gelo que ameaçava congelar seus ossos e a escuridão quase perpétua do inverno antártico. Baldeavam água sem parar, enquanto o vento uivava como um animal ferido. Cada hora era uma prova de que a vontade humana pode sim dobrar as leis da natureza. Até que em 10 de maio avistaram terra, a baía de Reaacon na Geórgia do Sul. Mas o destino, como sempre, tinha mais uma armadilha. O lado leste da ilha era deserto. As estações baleeiras, sua única esperança, ficavam do outro lado, além de montanhas intransponíveis e geleiras traiçoeiras. Shackleton não hesitou. Em 19 de maio, ele, Worsley e Crean, armados com 15 metros de corda e pregos cravados nas botas para não escorregarem, iniciaram uma marcha de 36 horas ininterruptas sobre picos nunca antes escalados. Quando finalmente tropeçaram na estação baleeira de Strones, os trabalhadores que os receberam mal podiam acreditar. Aqueles fantasmas esfarrapados eram os últimos sobreviventes do Endurance. Mas a odisseia não terminaria ali. 3 dias depois, Shackleton assumiu o comando do Southern Sky, um velho navio baleeiro emprestado, e partiu em direção a Elefante. Chegaram a 110 quilômetros da ilha, e o gelo os bloqueou. Em 28 de maio foram forçados a recuar. O fracasso queimava como ácido. Enquanto isso, em Londres, as manchetes do The Times em 1º de junho não falavam da guerra na França, mas do milagre de Shackleton. Ainda assim, a burocracia britânica moveu-se com a lentidão de um glaciar. Sem ajuda oficial, ele recorreu ao cônsul britânico em Montevidéu e à comunidade inglesa no Chile, arrancando navios para mais 2 tentativas, ambas abortadas pelo mar implacável. Até que em 3 de agosto, após 3 meses de angústia, Shackleton embarcou no Emma, um navio que mais parecia um brinquedo nas mãos do Drake Passage. 2 semanas de tempestade depois, retornaram derrotados. O desespero o consumia. Ele bebia mais do que nunca, o peso da responsabilidade corroendo suas entranhas. Mas em 25 de agosto, um último cartada. O Yelcho, um rebocador a vapor chileno sem rádio, sem aquecimento, sem casco reforçado. Contra todas as probabilidades, em 30 de agosto, quando a névoa se dissipou, avistaram a praia de Elefante.
E lá estavam eles, todos os 22 homens, em pé, vivos. Frank Wilde, seu segundo em comando, registraria depois com a contenção típica de quem viu o abismo. Quando avistei o barco, senti que ia explodir por um instante. Não consegui falar por vários minutos. 5 dias mais tarde, os 28 homens que haviam partido de Buenos Aires quase 2 anos antes desembarcaram em Punta Arenas. Em Valparaíso, uma multidão os aguardava, alemães e britânicos lado a lado, apesar da guerra que os dividia na Europa. Mas a missão de Shackleton ainda não estava completa. No outro lado da Antártida, a equipe do Mar de Ross, encarregada de deixar depósitos de suprimentos, lutava por suas vidas. Em dezembro, ele estava na Nova Zelândia, resgatando os sobreviventes da Aurora. 3 deles, Mackintosh, Spencer Smith e Hayward, não voltariam. Só em maio de 1917, quase 3 anos após sua partida, Shackleton pisou novamente em solo inglês. A Europa ardia na Grande Guerra. Ele se ofereceu para servir. Rejeitado por idade e pelas cicatrizes deixadas pelo gelo, foi enviado como diplomata à América do Sul, numa missão fadada ao esquecimento, convencer Argentina e Chile a entrarem no conflito. Mas quando os Estados Unidos desembarcaram na França, até isso perdeu sentido. Em abril de 1918, ele voltou para casa. E mal tinha tempo para respirar. O Império Britânico, horrorizado com a Revolução Bolchevique, preparava um movimento ousado, uma força expedicionária para a Rússia, a fim de esmagar os comunistas e restaurar a velha ordem. Shackleton, o homem que desafiara o gelo e vencera, seria mais uma vez chamado, não para explorar, mas para guerrear. E assim, enquanto o mundo ainda tremia com os ecos da guerra, uma nova campanha se desenhava no norte gelado da Rússia. O Endurance havia afundado. Mas a lenda de Shackleton estava apenas começando. Mas antes mesmo que Shackleton retornasse da América do Sul, um plano audacioso já tomava forma: a conquista de Arcangels, o grande porto setentrional, e o apoio decisivo às forças brancas na luta contra o avanço vermelho. O homem que dominara os gelos antárticos seria agora recrutado como especialista em condições árticas, ostentando o título de major. A campanha, no entanto, desmoronou sob o peso das vitórias bolcheviques entre o final de 1918 e início de 1919. Com a Revolução consolidando seu domínio, Shackleton voltou à Inglaterra em março de 1919, onde foi condecorado como oficial da Ordem do Império Britânico por seus serviços. Ao deixar o exército em outubro daquele ano, manteve o posto de major, um título que, mais do que honra, era o reconhecimento de um líder que jamais abandonava a luta. De volta da Rússia, trazia consigo não apenas a fama, mas também sonhos de fortuna, empreendimentos comerciais na região do Mar Branco, onde a riqueza parecia tão promissora quanto os gelos que outrora desafiara. Mas o avanço implacável do Exército Vermelho esmagou essas ambições antes que pudessem florescer. Ainda assim, revelavam a mesma urgência de sempre: dinheiro. Dívidas acumuladas desde a Endurance o perseguiam como sombras, e os credores não se contentavam com lendas. Sem alternativas, Shackleton recorreu aos métodos que já conhecia: o palco das conferências e a força das palavras impressas. No final de 1919, o manuscrito da Endurance, ditado em grande parte ao jornalista neozelandês Edward Saunders, seu assistente literário, finalmente ganhou vida nas livrarias sob o título South. Na introdução, Shackleton não escondeu o gosto amargo da derrota, mas celebrou que nenhum fracasso poderia apagar, ainda que o insucesso deva ser registrado. Estas páginas guardam capítulos de alta aventura, dias extenuantes, noites solitárias, experiências únicas, e, acima de tudo, relatos de determinação inquebrantável, lealdade suprema e sacrifício generoso por parte de meus homens. O livro e as palestrantes aliviaram parte de suas dívidas, mas não o suficiente. Quando a morte o levou, anos depois, Shackleton ainda devia mais do que sua glória pública poderia pagar. Os anos 1920 o encontraram enfraquecido. Desde 1908, o médico da Nimrod, Eric Marshall, suspeitava de um defeito cardíaco congênito, possivelmente uma comunicação interatrial, uma falha no septo que permitia o fluxo excessivo de sangue entre as câmaras superiores do coração. Décadas de excessos, especialmente o álcool, haviam acelerado o declínio de um corpo já marcado pela guerra contra os elementos. Mesmo assim, em 1920, o instinto de explorador o impulsionou a planejar uma 4ª expedição. Desta vez, seu olhar se voltou para o norte, o Mar de Beaufort no Ártico canadense, onde o Polo Norte ainda aguardava uma conquista oficial, livre das controvérsias que mancharam tentativas anteriores.
O governo canadense mostrou-se interessado, e Shackleton encontrou um aliado inesperado em John Killer Rovet, antigo colega de escola em Dulwich College, que enriquecera como comerciante de vinhos e destilados em Londres. Com um cheque de 100 mil libras, fortuna suficiente para reviver sonhos, Shackleton adquiriu um modesto navio norueguês de 125 toneladas, o Foca-I, rebatizado de Quest. O destino, porém, tinha outros planos. Em maio de 1921, a eleição do primeiro-ministro conservador Arthur Meighen alterou radicalmente a política canadense de exploração ártica. O apoio a Shackleton evaporou da noite para o dia. Mais uma vez ele teve que improvisar. E se não poderia ser o Ártico, que fosse a Antártida, não com a grandiosidade de outrora, mas com objetivos ambiciosos o suficiente para justificar a jornada. A primeira circunnavegação do continente gelado, o mapeamento preciso de costas desconhecidas, a exploração de regiões como as Ilhas Daka, Tuanaki e Nimrod, levariam cientistas como sempre para transformar observações em conhecimento. E quem sabe porque Shackleton jamais abandonava a esperança, descobririam depósitos minerais que finalmente tornassem a Antártida mais do que um deserto de gelo, um território de riqueza. Com uma tripulação de 24 homens, muitos deles veteranos da Endurance que o chamavam simplesmente de chefe, o Quest zarpou da Inglaterra em 24 de setembro de 1921. Entre eles, estavam o médico Alexander Maclean e o meteorologista Leonard Hussey, este último contratado em 1914 por um critério tão peculiar quanto eficiente. Ele parecia engraçado no Rio de Janeiro, brincara Shackleton na época. O inverno de 1921 o encontrou já debilitado. Um suspeito ataque cardíaco o abatera meses antes, mas nada o deteria. Em 4 de janeiro de 1922, o Quest ancorou em Grytviken, na Geórgia do Sul, o mesmo porto de onde a Endurance partirá 7 anos antes. Naquela noite Shackleton chamou Maclean à sua cabine, queixando-se de dores nas costas. O médico o examinou e ordenou repouso. Você sempre quer que eu desista das coisas, resmungou Shackleton. E do que eu deveria desistir agora, Maclean? A resposta foi direta, principalmente do álcool, chefe. Minutos depois, o coração que desafiara tempestades e gelos eternos parou de bater. Hussey estava a caminho da Inglaterra com o corpo quando recebeu a mensagem de Emily, a viúva. Shackleton desejara ser enterrado onde sua alma pertencia. Assim, o Quest retornou a Grytviken, e o homem que jamais aceitara a derrota foi sepultado no cemitério da estação baleeira, sob a mesma terra que testemunhara seu maior triunfo e sua mais épica resistência. Sua morte marcou mais do que o fim de uma vida, foi o crepúsculo de uma era. A era heroica da exploração antártica se encerrava com ele. Frank Wilde assumiu o comando do Quest, mas o navio, inadequado para os gelos, pouco conseguiu além de uma temporada frustrante, interrompida pelo gelo compacto. Em pouco tempo a expedição retornou a Grytviken e depois à Cidade do Cabo e à Inglaterra. Nos anos seguintes a Antártida adormeceu. Quando finalmente despertou na virada da década de 1920, o mundo já não era o mesmo. Máquinas mais poderosas sulcavam os mares, e o céu se tornará a nova fronteira. Em 1927, Hubert Wilkins, ornitólogo que embarcara no Quest, sobrevoou o continente gelado em um avião. Um ano antes, Roald Amundsen, o conquistador do Polo Sul, liderara a primeira expedição oficialmente reconhecida ao Polo Norte, a bordo de um dirigível, os dias em que exploradores endurecidos arrastavam-se centenas de quilômetros sobre planícies geladas, enfrentando tempestades com pouco mais que algumas rações, roupas de inverno, uísque, tabaco e pura força de vontade, haviam ficado para trás. A era do heroísmo bruto cedia espaço à precisão mecânica, mas a lenda de Ernest Shackleton, esse gigante da era heroica da exploração antártica, não apenas resistiu ao tempo como se expandiu, rivalizando hoje com a de Scott e Amundsen, os dois homens que no inverno de 1911, conquistaram o Polo Sul em uma corrida épica separada por meras semanas. No entanto, a reputação de Shackleton não foi sempre tão inabalável. Durante décadas após sua morte, ele foi ofuscado por Scott, cuja trágica derrota, morrera a poucos quilômetros do objetivo, superado por Amundsen, e sua origem na alta classe média inglesa ressoavam mais profundamente com o gosto britânico do período entre guerras. Shackleton, o anglo-irlandês pragmático que desprezava as hierarquias sociais entre marinheiros e cientistas em suas expedições, não se encaixava tão bem no ideal romântico do herói vitoriano. Só a partir dos anos 1960 e 1970 seu nome começou a ascender, até que hoje, ele ocupa o lugar de destaque na narrativa popular da exploração antártica.
Será que esse esquecimento inicial tinha fundamento? Afinal, Shackleton participou de 4 expedições ao continente gelado, e apenas uma delas, a Nimrod, que ele próprio liderou, pode ser considerada um sucesso absoluto. Mas reduzir sua trajetória a esse critério seria ignorar o peso de suas contribuições. Na Discovery, sob o comando de Scott, Shackleton integrou o trio que avançou mais ao sul do que qualquer humano até então. Anos depois, Scott e seus aliados tentariam manchar sua imagem, sugerindo que ele havia sido um fardo, tão fraco que precisará ser transportado em um trenó. Uma acusação que desmorona diante do registro posterior. O mesmo homem que supostamente não aguentava o ritmo, demonstraria uma resistência sobre-humana em provações muito maiores. Foi justamente essa primeira incursão que lhe abriu as portas para liderar a Nimrod, uma expedição que chegou a apenas 180 quilômetros do Polo Sul, uma distância que provou a Amundsen e Scott que a conquista era possível, antes mesmo que eles a concretizassem em 1911. Mas o verdadeiro legado de Shackleton não se mede em quilômetros percorridos ou bandeiras fincadas no gelo. Sua grandeza reside na capacidade de liderança, um dom tão raro que décadas depois, o Dr. Alexander Macklin, médico da Endurance, ainda se lembrava. Ele irradiava algo forte, poderoso, cheio de propósito. Encontrá-lo era por si só uma experiência. E no entanto, nem mesmo os triunfos da Discovery e da Nimrod se comparam ao fracasso glorioso que foi a expedição Endurance. Nenhum dos objetivos foi cumprido. O navio nem sequer conseguiu atingir a Baía de Vassell, de onde partiria a travessia continental. Mas o que se seguiu, a saga de 1 ano e meio presos no gelo do Mar de Weddell, tornou-se o mais incrível relato de sobrevivência da era heroica. Condições que desafiavam a própria ideia de humanidade. Frio que congelava o fôlego, fome que corroía os corpos, e uma incerteza que poderia ter quebrado qualquer homem. Shackleton não podia imaginar, quando zarpou de Londres em agosto de 1914, quão profético seria o nome de seu navio. A Endurance Resistência seria testada além de todos os limites. A travessia do James Caird, um bote de apenas 7 metros, pelas águas traiçoeiras da passagem de Drake, já seria uma proeza inacreditável. Mas o que veio depois? A marcha de Shackleton, Crean e Worsley através da Geórgia do Sul, 3 homens esqueléticos, com apenas 15 metros de corda e um machado de carpinteiro. Após 18 meses de privações, só seria repetida 40 anos depois, em 1955, pelo explorador Duncan Carse. Não sei como conseguiram, admitiria ele. A não ser que não tivessem escolha. É esse episódio, esse milagre de teimosia e engenho, que consagra Shackleton como figura máxima da exploração polar, não pelas conquistas geográficas, mas pela capacidade de transformar o desastre em epopeia, de extrair vitória onde só havia derrota. O gelo pode ter esmagado a Endurance, mas nunca quebrou o espírito daqueles homens. E é por isso que hoje, quando se fala dos gigantes da Antártica, seu nome ressoa acima de todos.